Olá, pessoal. Eu gostaria de dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, principalmente, né, por estar abordando essa temática, que para mim é uma temática muito especial, né, que é em relação à missão de educador. Então, eu trouxe para vocês aí, missão educador, como me tornar ainda melhor. Só que antes, pessoal, da gente estar abordando, né, a nossa temática, eu gostaria de me apresentar para que vocês possam estar me conhecendo um pouquinho melhor. Então, ó, meu nome é Daniele Perici Rangel, né? Sou contadora. Eu atuo como professora e coordenadora de graduação. Eu possuo experiência tanto em ensino presencial quanto em ensino EAD. Eu também atuo com palestras, tanto palestras motivacionais quanto voltadas para finanças, como coaching e consultora financeira. Eu tenho aí uma pós-graduação em gestão de empresas, tenho formação em programação neurolinguística e também tenho mestrado em ciências das religiões. Também quero apresentar para vocês, pessoal, os tópicos que eu trouxe para a gente poder estar conversando aqui na nossa palestra de hoje. Eu quero falar que eu escolhi esses tópicos para vocês com muito carinho, pensando assim, como que eu posso conseguir nessa palestra estar agregando, né, a carreira de profissional de vocês, de forma que vocês possam estar aplicando isso na prática profissional. Então, eu trouxe para vocês, pessoal, os seguintes tópicos, alguns pressupostos da PNL que podem ser extremamente úteis na educação, e eu trouxe também a utilidade das metáforas universais e isomorfas, né, para a nossa prática profissional. Só que antes da gente estar falando, né, do nosso assunto em si da palestra, eu gostaria de trazer algumas questões para vocês estarem pensando, para que no decorrer, né, da nossa palestra, vocês possam estar linkando os assuntos que eu vou estar abordando com vocês com esses questionamentos. Então, assim, os questionamentos são os seguintes, né, pessoal? Você se sente satisfeito com a sua performance profissional atual? Você acredita que você pode ser ainda melhor na sua área de atuação? Você tem uma meta profissional a ser alcançada? Então, pessoal, assim, eu gostaria que vocês pensassem, né, nesses questionamentos, né? E assim, no decorrer assim, da nossa conversa aqui dessa palestra, que vocês linkassem, né, com os assuntos que eu vou estar abordando, e eu tenho certeza que a gente vai ter excelentes momentos aqui de aprendizagem para que vocês possam estar aplicando isso aí na prática profissional de forma que vai estar tornando, né, a prática de vocês ainda melhor. Então, pessoal, para começar, então, o tema da nossa palestra, primeiro eu vou definir para vocês o que é PNL, né? Para que a gente entenda primeiro o que é PNL, para que a gente consiga, né, tá dando sequência, né, aos nossos assuntos aqui. Então, PNL, eu trouxe uma frase aí que fala o seguinte: PNL é o estudo da excelência humana, ou seja, é o estudo de como que a gente consegue alcançar a excelência na nossa vida em todas as áreas. Então, assim, de forma assim, mais clara, PNL é uma técnica criada para entender o processo de funcionamento da nossa mente, com o objetivo de quê? De estar provocando mudanças e permitir assim que a gente alcance resultados positivos. Então permite também autoconhecimento e reprogramação mental para a melhora da nossa vida, tanto pessoal, profissional, familiar. Então assim, se eu sou capaz de controlar apenas aquilo que eu tenho consciência, aquilo que eu não tenho consciência, isso me controla. Então, a PNL ela traz ferramentas para trabalhar com nossa mente inconsciente, permitindo assim, né, a promoção de mudanças incríveis na nossa vida em todas as áreas. Então, vocês podem perceber, né, como que a PNL ela é importante para a gente estar utilizando na nossa vida para que a gente possa estar melhorando a nossa performance. Eu, por exemplo, né, pessoal, eu consegui através da PNL, né, das ferramentas da PNL, curar, né, problemas que eu tinha que prejudicavam muito a minha vida tanto profissional quanto pessoal, como, por exemplo, eu era muito tímida
eu tinha alguns problemas de autoestima baixa e também eu tinha alguns traumas de infância. Então, utilizando as ferramentas da PNL, eu pude vencer, né, esses problemas que eu tinha. E assim, eu quero dar destaque para essas ferramentas que eu utilizei, que foram, que me ajudaram bastante, né? Eu usei várias, mas assim, eu quero dar destaque para mudança de história pessoal, ancoragem, submodalidades e reenquadramento. Então, essas ferramentas me ajudaram muito a vencer esses problemas que eu tinha que prejudicavam muito a minha vida. Então, pessoal, a PNL ela traz ferramentas que devem ser utilizadas sim nas escolas para ensinar como motivar professores e alunos. O futuro do ensino ele pode ser bem promissor se os gestores e os educadores eles tiverem a habilidade de inspirar e entusiasmar os seus alunos. Então, assim, para a compreensão do funcionamento da nossa mente, né, eu trouxe para vocês alguns pressupostos da PNL. E esse primeiro que eu escolhi aí é ligado à comunicação, porque a comunicação é fundamental na nossa atuação, né, como educador. Então, esse primeiro pressuposto, ele fala o seguinte: o significado da comunicação é o resultado que ela produz. Aí tem uma frase da Luísa Lopes que fala assim: a comunicação não é o que eu falo. A comunicação é aquilo que o outro entende do que eu falo. Ou seja, pessoal, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pode pensar assim: mas ele entendeu errado, mas se a pessoa entendeu errado, é porque eu não fui eficaz na minha comunicação. Então, a gente, como educador, a gente tem que pensar que a gente está comunicando de uma forma clara e precisa é fundamental para que aquilo que a gente esteja comunicando chegue de forma eficiente no nosso aluno. Então, para poder exemplificar, eu trouxe uma historinha para vocês. E ela fala o seguinte: um rei sonhou que havia perdido todos os seus dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para interpretar o sonho. Que desgraça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído de Vossa Majestade representa a perda de um parente. Enfurecido, o rei chamou os guardas e ordenou que aplicassem 100 chicotadas no homem. Mandou depois que trouxesse outro adivinho à sua presença e contou-lhe o mesmo sonho. O novo adivinho, ele disse ao rei: grande felicidade vos será reservada, Alteza. O sonho significa que havereis de sobreviver a todos os seus parentes. Imediatamente, a fisionomia do rei se iluminou no sorriso. E ele mandou dar 100 moedas de ouro ao adivinho. Quando o homem saiu do palácio, um dos cortesões lhe disse admirado: não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma feita pelo seu colega. Não entendo porque o primeiro ele pagou com 100 chicotadas e a você com 100 moedas de ouro. Lembra-se, meu amigo, disse o adivinho, tudo depende da maneira de dizer. Então, pessoal, com essa historinha, o que eu queria estar passando para vocês? Então, a forma com que a gente comunica, ela é extremamente importante para que a gente possa estar passando a nossa mensagem de forma que ela seja eficiente. Então, a gente tem que procurar passar a nossa mensagem da forma mais clara possível, com a maior precisão possível e direcionada. A gente tem que adaptar, né, o nosso discurso direcionada, né, para o público que a gente está comunicando. Tem também alguns padrões adicionais que a gente pode estar colocando na nossa comunicação que são muito úteis também, né? Alguns padrões alguns comandos embutidos, como marcação analógica, expressões de aprovação, comandos comportamentais. Então, a gente pode dar ênfase, né, aos trechos do texto, daquilo que a gente está comunicando, que a gente entende que vai estar colocando uma maior eficácia na compreensão daquilo que a gente está comunicando. A gente pode colocar elementos suavizadores no texto, como, por exemplo, no final da frase, quem sabe, talvez, não é. Tudo depende do contexto
daquilo que a gente pretende estar levando para o nosso aluno. E é muito importante também a gente pensar o seguinte, que dentro da temática, né, comunicação, a gente, as nossas palavras, elas têm um efeito, né, de 7%. A nossa voz, a forma com que a gente coloca a nossa voz, ela já tem um efeito de 38%. E a nossa postura, a nossa expressão corporal, 55%. Então, comunicação não é só palavras, né? Comunicação é um conjunto de palavras, voz e postura. Então, é muito importante a gente estar pensando nisso quando a gente está pensando no assunto comunicação, porque colocando, né, esses detalhes no nosso discurso, na nossa comunicação, com certeza ela vai ser mais eficaz. E o que trouxe para vocês agora aqui também, o segundo pressuposto da PNL, que fala o seguinte: as pessoas, elas se comportam a partir da sua percepção do mundo e não do mundo em si. A realidade é como eu percebo. Esse pressuposto fala o seguinte, que o mapa não é o território. Por que é importante a gente pensar nesse pressuposto também? Porque o nosso aluno, pessoal, ele se comporta conforme a percepção que ele também tem do mundo, né? Conforme as vivências dele. Então, assim, um exemplo que eu vou dar para esse assunto, né? Por exemplo, vamos colocar, porque eu me comporto conforme as minhas vivências, conforme a minha percepção que eu tenho. Não como o mundo em si, é como eu percebo, assim eu me comporto. Então, por exemplo, se eu passo por alguém desconhecido, alguém que eu conheço na rua, e essa pessoa não me cumprimenta, eu posso pensar que essa pessoa é antipática. E na minha percepção, essa pessoa é antipática. E eu vou me comportar conforme aquilo que eu percebi. Se, na verdade, essa pessoa estava com um problema muito grave e nem me viu, de tão nervosa que ela estava, por exemplo, eu não vou mudar o meu comportamento, porque eu vou me comportar conforme a minha percepção. Então, é muito importante a gente estar pensando isso, porque quando a gente reflete sobre isso em relação à nossa educação, aí a gente pensa também que o nosso aluno, ele se comporta conforme as suas percepções. E isso, pessoal, nos ajuda a procurar entender melhor o seu comportamento e até mesmo a procurar ajudar esse aluno a modificar esse comportamento, caso esse comportamento seja um comportamento negativo e que seja um comportamento prejudicial, tá? Então, assim, eu entendo que a gente passa a ter um pouco mais de compreensão e a gente consegue pensar, né, de uma forma que a gente vai estar conseguindo, né, ajudar esse aluno dentro dessa questão do comportamento dele, porque muitas vezes esse comportamento é reflexo de uma compreensão que foi errada, que foi uma compreensão que não era exatamente aquilo. O terceiro pressuposto que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: mente e corpo constituem um só sistema. Eles interagem e se influenciam. Então, não é possível fazer uma mudança em um sem que o outro seja afetado. Então, é o princípio da ecologia. Então, como que é esse pressuposto? Então, por exemplo, se eu estou nervosa, automaticamente a minha respiração ela vai ficar ofegante, porque mente e corpo constituem um só sistema. Então, se eu procurar acalmar a minha respiração, respirar mais lentamente, automaticamente eu também vou estar me acalmando. Então, por exemplo, também, se uma pessoa está triste, normalmente ela vai ficar o quê? De ombros caídos, rosto prostrado, cabeça baixa. Então, se a gente experimentar, por exemplo, mudar a nossa expressão corporal, levantar os nossos ombros, né? Levantar a nossa cabeça. E se a gente experimentar também dar aquele grande sorriso, a gente não vai conseguir se manter triste se a gente mudar a nossa expressão corporal. Então, assim, eu também achei interessante, né, trazer esse assunto, esse pressuposto aqui para vocês, porque se o nosso aluno está muito agitado, por exemplo, eu posso estar ajudando esse aluno também a estar respirando melhor, para também estar ajudando a estar acalmando ele. Mas também se for eu que estiver muito nervosa, né, eu também posso respirar melhor, né, para eu oxigenar meu cérebro, para que eu consiga me acalmar também.
né, para poder pensar numa solução melhor, dependendo do que eu estou vivendo naquele momento. Tem uma meditação, pessoal, de Daniel Goleman, que eu acho muito interessante, que é chamada Meditação da Respiração. Então, ela é muito boa e, assim, eu pratico ela bastante quando eu vejo que eu preciso. Então, aí a gente falou desses 3 pressupostos, são vários, tá? Eu trouxe esses 3 para vocês hoje. E agora eu vou falar um pouquinho de metáfora. Eu tenho um carinho muito grande por metáfora, né? E eu trouxe para vocês aí um conceito de Gilson Pacheco, que ele fala o seguinte: a metáfora é uma espécie de espelho, que em vez de reproduzir o objeto, ela mostra o sinônimo. Então, professores, eles podem usar metáforas para aumentar a sua habilidade para estar o quê? Motivando os alunos, para estar mantendo a atenção deles, para apresentar e esclarecer conceitos, para dar significado à informação apresentada e também para contornar resistência. As metáforas, pessoal, elas falam diretamente com o nosso subconsciente. Então, é muito interessante. Aí eu vou focar nesse último tópico aí, contornar resistências. Porque o que acontece? Eu quero contar assim, um exemplo meu, né? Porque às vezes, de repente, a gente pensa que metáfora ela é utilizada só para criança, mas não. Numa turma de graduação, certa vez, eu tive uma situação que teve um conflito na sala. Tudo por conta, né, da solicitação que eu fiz do uso de uma calculadora HP. Então, o que acontece? Aí eu passei por uma situação que todas as possibilidades e alternativas que eu havia proposto na sala de aula não funcionaram. Eu não consegui chegar num acordo. Aí eu tive uma ideia. Aí eu pensei assim, já sei. Vou contar para eles uma metáfora. Eu lembrei da metáfora que fala da história do velho, do burro e do menino. Aí eu fui e contei, né, essa metáfora na sala de aula. Pessoal, foi incrível. Depois que eu contei a metáfora, que a gente retornou no assunto, eu consegui um acordo imediatamente. Então, assim, eu achei interessante eu estar dividindo isso com vocês, porque às vezes, de repente, a gente pensa assim, não, é só para criança. Não é. Não é mesmo. Assim, eu também gosto muito de usar metáfora quando eu quero motivar os alunos, quando eu quero motivar o pessoal das turmas, né? Principalmente quando eu começo o início de um semestre letivo. Então, eu gosto de contar uma metáfora que vai estar motivando os alunos, né, a estar seguindo, né, aprendendo, seguindo na questão de buscar cada dia mais conhecimento. Então, vou falar um pouquinho agora para vocês das metáforas universais e das exomorfas. Então, as metáforas universais são aquelas, né, que a gente conhece desde a nossa infância, são aquelas metáforas gerais que atingem, né, atinge um público como um todo, né? Então, eu trouxe uma para vocês aqui que eu gosto muito. Então, você vê e você reflete. Então, ela fala o seguinte: num distante vilarejo, havia um lugar chamado a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube da existência desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a porta da casa. Olhou através da grande porta envidraçada de entrada com as orelhas bem levantadas e o rabinho balançando tão rapidamente quanto ele podia. Para sua grande surpresa, ele se deparou com 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com os rabinhos balançando tão rapidamente quanto o dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da sala, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre aqui um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, também decidiu um dia visitar a Casa dos Mil Espelhos. Escalou lentamente suas escadarias e olhou através da grande porta envidraçada. Quando viu outros cãezinhos de olhares hostis olhando fixamente para ele. Então, rosnou e mostrou os dentes. E logo ficou horrorizado ao ver 1000 cãezinhos
também rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível! Nunca mais volto aqui. E você? Como está olhando para os espelhos que existem na escola que você trabalha? Reflita sobre isso. A forma como você vê as pessoas na escola também é um reflexo do seu comportamento. Agora, pessoal, vamos pensar. Se eu tivesse chegado, né, para você e falado só assim: ó, a forma como você vê as pessoas na escola é também um reflexo do seu comportamento. Se eu tivesse simplesmente dito assim para a pessoa, eu não teria o mesmo efeito que se eu tivesse contado a metáfora. Porque o que a metáfora faz? Ela faz com que você chegue à conclusão. Então, você vai ter uma maior abertura para estar compreendendo a minha mensagem, porque você refletiu e você chegou àquela conclusão. Porque quando eu te contei essa metáfora, eu falei diretamente para o seu subconsciente. Então, elas têm uma eficácia muito grande. Então, assim, eu tenho livros de metáforas, assim, com muitas, para diversas situações, que eu gosto demais, mas eu gosto muito mesmo de metáforas até para mim. Às vezes, de repente, eu vejo uma situação lá que é uma situação que, para mim, é uma situação que eu estou precisando ter uma melhora. Aí eu busco lá aquela metáfora e leio ela e vejo que realmente me ajuda. Então, a metáfora, para mim, ela é sensacional. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho das metáforas isomorfas, né? Que não são essas universais, são as metáforas que são construídas especificadamente, né, para uma situação em si. Então, a gente pode construir metáforas. Então, suponhamos que eu tenho na escola uma criança que ela tem medo de ir ao banheiro porque um dia ela ficou presa no banheiro. Então, eu resolvi construir uma metáfora para estar ajudando essa criança a resolver, né, esse problema que ela possui. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou começar. Então, eu vou contar para a criança. Era uma vez. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o personagem no lugar da criança. Então, por exemplo, eu posso colocar aí uma Joaninha. Né? Era uma vez uma Joaninha. Aí, eu vou colocar as características dessa criança. Por quê? Porque o importante é que essa criança se coloque inconscientemente, tá, no lugar do personagem que eu estou contando a história. Porque o meu objetivo é reconstruir uma história com um final feliz para que essa criança consiga superar aquela dificuldade que ela possui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as características, né, da criança nesse personagem, aí eu vou colocar que morava, aí eu vou substituir o local onde aconteceu pelo local conforme o personagem. Então, no meu caso aqui, por exemplo, numa floresta. Joaninha que morava numa floresta. Então, eu vou colocar elementos próximos da realidade também da criança nesse local. Aí eu vou falar um dia, né, a Joaninha resolveu. Aí eu vou contar a história com um fato também parecido com o que aconteceu com a criança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar reconstruindo a história de forma que no final essa criança consiga superar, né? Porque nessa história vai ter um lindo final feliz. Então, a criança, conforme eu falei, ela tem que se colocar no lugar do personagem de forma inconsciente. Então, pessoal, a gente tem que ser criativo. E o importante é que no final tenha dado tudo certo. Eu já vi inúmeras metáforas que foram construídas e com os resultados assim excelentes. E também, em relação a essa construção de metáfora, eu queria falar para vocês que também não é só para criança. Conforme eu já falei que eu utilizo os universais para mim, eu já vi também essas metáforas construídas serem dadas de presente para adulto. E o adulto, quando lê aquela metáfora, chega a chorar, porque fala, né, com a dor dele. Então, assim, eu já vi ser dado de presente e, assim, o fato que eu presenciei foi lindo, tá? Então, assim, sou muito fã das metáforas, aconselho muito ser utilizado na educação e tenho certeza que vão estar dando um toque especial naquele propósito que você busca naquele momento como educador. Pessoal, então, ó, a qualidade do ensino de uma grande instituição é com certeza reflexo dos grandes profissionais. E aí? Qual profissional você quer ser? Então,
eu vou estar fechando, né, a nossa palestra de hoje com uma frase que eu gosto muito de usar, né, que ela fala o seguinte: você não precisa ser bom para começar, mas você precisa começar para ser bom. Então, ó, espero que eu tenha conseguido trazer, né, conhecimentos que vão estar agregando, né, na carreira profissional de vocês. Quero falar que foi muito prazeroso para mim estar aqui com vocês e um grande abraço.